Davi, se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? Não tem problema não. Bom, vamos lá. Primeiro, muito prazer. Eu sou o Alexandre. A disciplina de vocês hoje vai ser manutenção em sistemas eletrônicos. Então, só algumas coisas que a gente acaba utilizando com maior frequência aqui. Lá em cima, tem lá o reunião, layouts, pod, áudio. No caso de vocês, tem o volume, o microfone, a webcam, e aí tem um bonequinho com a mãozinha levantada. Qualquer coisa, qualquer dúvida, levanta a mão aqui que ele sinaliza para mim, aí eu consigo parar e prestar atenção na dúvida de vocês, ou direcionar para vocês. Pode abrir o microfone se quiser, ou pode digitar no chat sem problemas, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai ver nessa disciplina? Quais são as competências que a gente pretende passar para vocês com essa disciplina? Primeiro, ser capaz de escrever e interpretar sistemas discretos e combinacionais. Vocês devem ter tido lá em lógica digital um pouquinho de combinacional, porta-E, porta-OU, ou exclusivo, coincidência, e como que essas combinações dão um resultado final para nós. Opa, pessoal, acabei não gravando. Então, vocês devem ter conseguido lá no início, lá ver um pouquinho de lógica digital, que a gente começava lá, A e B, tabela da verdade, e aquele conjunto de circuitos que nós montávamos, saiu um resultado para determinadas entradas, uma saída referente àquela combinação de entradas. Então, nosso objetivo é, você analisando o circuito, observando o circuito, você chegar no resultado do que ele deveria fazer, do que ele tem que fazer como resultado. E aí a gente vai utilizar o conceito de lógica combinacional, diagramas funcionais, que também está dentro da lógica combinacional. Bom dia, Mylon. E o Estevão, bom dia. Conhecer características de máquinas elétricas e transformadores. Se você já tiver essa disciplina de máquinas elétricas, os motores, enrolamento, tipo de motor, CSA, CSC, os transformadores, relação entre transformadores, como que eu faço o isolamento deles, qual é o tipo de resina, e ali poder fazer uma análise aprimorada sobre esses equipamentos. Fazer uma manutenção em sistemas automatizados, e aí o sistema automatizado ele vai partir de um conjunto de equipamentos que tem que fazer uma ação determinada. E qual que é o grande desafio do sistema automatizado? Os sistemas têm que funcionar de forma precisa e as ações têm que ser previstas, e aí a gente vai identificar, isolando cada etapa dos problemas, o componente que está apresentando esse problema, e a partir dali analisar o ponto final deles. Na verdade, a apresentação foi 2 minutos, Paulo. Mas assim, eu sou o Alexandre, minha formação é em engenharia elétrica, com ênfase em automação e controle. Sou especialista em automação industrial, tá? Já atuo na área de educação desde 2006. Comecei com o laboratório, depois de 2008 entrei para a sala de aula para lecionar uma disciplina propriamente dita, e aí fiquei de 2008 até 2020 atuando com isso. Atuando na área, fui suporte técnico da Scopus Tecnologia, a empresa que atendia toda a parte de equipamentos do Banco Bradesco. Não é igual. A sistemas eletrônicos, ela vem com uma pegada e depois entra manutenção em sistemas eletrônicos, que é uma outra atividade. Não é a mesma disciplina, tá? Não é igual não, Bruno. E aí, ao longo do tempo que eu passei na Scopus, toda a parte referente a suporte para servidores, toda a parte de equipamentos elétricos, instalações, no-break, estabilizadores, ficava sob minha responsabilidade. E aí o plano de manutenção preventiva de cabine primária, que na verdade eu só controlava as datas e acionava a empresa para fazer a manutenção, né? Nesse caso eu não tinha muita ação na cabine primária por conta que o banco já contratava a empresa para isso.
Tudo bem? Então, Bruno, respondido a pergunta, não é igual a sistemas eletrônicos. Na verdade, a gente vai focar agora na manutenção dela, todo o procedimento de manutenção, todas as soluções de manutenção. Então, tranquilo, competências, descrever e interpretar sistemas discretos e combinacionais, aí a gente vai trabalhar muita lógica combinacional, conhecer as características de máquinas elétricas, então nós vamos voltar para as máquinas elétricas e a partir dali verificar quais são os problemas que podem surgir nessa situação. Executar manutenção de sistemas automatizados, os problemas que vão surgir hoje, por exemplo, é o defeito de uma esteira, e aplicar ferramentas de gestão da manutenção. Então, dentro da manutenção, o técnico ele tem alguns relatórios que ele tem que preencher. Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou visto em algum lugar? Eu sou engenheiro de controle e automação. Visto em algum lugar que dentro da... Quando a gente vai fazer algum atendimento, existem algumas informações que eu tenho que passar para o cliente. Não, peraí. A matéria que vocês tiveram foi sistemas eletrônicos. A disciplina é manutenção em sistemas eletrônicos. Elas têm relação entre si, mas no final das contas a gente vai passar a gente vai focar mais nos procedimentos de manutenção, na gestão da manutenção. Poderia até dizer que ela é uma continuidade de sistemas eletrônicos, mas é mais focado no reparo, na manutenção de equipamentos. Bom, tranquilo, Bruno? Habilidades. Elaborar o controle de armazenamento e distribuição de materiais. Então, isso é um procedimento que a gente adota, qual material que vai ser liberado para manutenção. Dependendo da empresa, isso pode ser registrado no ERP, no Sistema de Gerenciamento de Materiais, que aí o objetivo é o quê? Meu técnico, para sair um material para o técnico, ele tem que fazer um pedido, e aí esse pedido tem que estar vinculado a um chamado, que tem que estar vinculado a um equipamento, que tem que estar vinculado a um número de série. E a partir dali eu consigo fazer a rastreabilidade da peça, do componente e garantir. Já teve, Paulo? Confirma só para mim, Paulo, se foi manutenção mesmo, porque daí a gente verifica como que fica o seu caso, porque pelo programa que me passaram, é essa daqui, o que eu sei que vocês tiveram foi sistemas eletrônicos. E aí a gente pode rastrear para onde foi o componente, em qual máquina foi instalada, e se deu problema, se está dentro da garantia, se não está, como que a gente pode atuar em cima disso. E aí a gente vai analisar e compreender diferentes tipos de circuitos eletrônicos industriais. Aqui a gente pode falar muito dos conversores de frequência, do chopper, que a gente vai acabar vendo como os conteúdos. Pode deixar, Bruno, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Nível, vou ver se foi um probleminha na comunicação, mas isso não se preocupa que a gente corrige. Ah, tá, Paulo, mas você já está concluindo, então, pelo que eu entendi. Eita, nós. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar essa aula normal e aí eu converso com o Livro para a gente poder ver, então. Pode ser? Combinado? Tranquilo. Bom, o que a gente vai fazer? Aplicar técnica de soldagem. Aqui, técnica de soldagem, eu não consigo fazer prática virtual, mas a gente consegue demonstrar alguns problemas e algumas boas práticas que nós podemos adotar. Pesquisar defeitos de circuitos eletrônicos, hoje a gente começa com isso. Conhecer os controles de potência e os parâmetros de ajuste. Então, vamos nessa. Bases tecnológicas, o que vocês vão ver de conteúdo mesmo? Manutenção eletrônica, controle de potência, e aqui a gente entra muito na questão de controle de motor CA, CC, os tipos de controle de potência que a gente vai atuar. Retificadores industriais. Não tem problema, Paulo. No brakes estabilizador, a gente tem como mostrar as diversas situações que vão aparecer. Unidades de supervisão corrente alternada, os
conversores, os choppers, cicloconversores e sistemas microprocessados. Hoje, na grande maioria dos sistemas que nós atuamos, tem muita coisa com o microprocessador fazendo controle e gerenciamento. Por isso da importância daquela lógica combinacional. Então a gente vai acabar utilizando o conhecimento de lógica combinacional para poder atuar dentro dos sistemas microprocessados. Bom, quais são os objetivos dessa disciplina? Situações de aprendizagem que abordam o contexto de manutenção, preventiva e corretiva. Aliás, você já deve ter tido isso. Você sabe a diferença entre manutenção preventiva e corretiva? Ótimo. Ótimo, excelente explicação. Preventiva, realmente, eu vou fazer a manutenção para garantir que a vida útil do meu equipamento dure mais tempo e que não ocorra uma falha que eu tenha que fazer uma manutenção naquele instante porque o equipamento parou, causando uma manutenção corretiva. Depois, apresentar equipamentos e máquinas com defeitos, inclusive em componentes para que sejam realizados testes diagnósticos, permitindo o registro das informações e ações necessárias para a realização da manutenção. Proporcionar a identificação de defeitos mais comuns, tais como mau contato, cabo corrompido, componente em curto, erros de ligação, falha de isolação, aquecimento, solda fria, problemas de aterramento, escova de rolamento de máquinas danificadas e proporcionar a aquisição de capacidade técnica relativa a diagnóstico e defeito de falhas em sistemas eletroeletrônicos e a manutenção de instalações prediais, máquinas e equipamentos industriais e circuitos eletrônicos, também o desenvolvimento de capacidade social. Por que a capacidade social? Pessoal, a hora que dá defeito, que eu vou entrar numa manutenção corretiva, o cliente geralmente está desesperado. E aí, se a gente não tiver calma para lidar com ele, a situação fica com atrito maior, e aí isso gera a informação que ele te passa não vai agregar e você vai precisar gastar mais tempo para poder chegar na solução do problema. A avaliação. Geralmente eu passo um trabalho, e aí é um relatório, mas é um relatório voltado para as atividades que a gente vai fazer no simulador. Eu costumo usar o PSIM, o Circuits. O PSIM ele tem uma licença trial de 30 dias, que a gente pode usar a última versão dele. Mas aí a gente costuma usar o Circuits, que ele é uma aplicação Java que roda, que é gratuita, então não tem custo para nós. Então a gente pode utilizar ele que é mais tranquilo. Não, Piratex eu não uso, por isso que eu dou PSIM, a hora que eu começar a usar é para dar os 30 dias que a gente vai ter da disciplina, tá ok? Diagnóstico de falhas e defeitos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico de falhas e defeitos. Nós vamos apresentar o objetivo da aula, entrevista com o usuário, documentação técnica, levantamento de hipótese, inspeção visual, vamos falar da coleta de dados, comprovação da hipótese, comparação com outro equipamento, comparação com o esquema elétrico, levantamento do circuito, análise de funcionamento, diagnóstico por software, registro de informação da manutenção, e aí a gente faz alguns exercícios para vocês responderem. Então, ó, objetivo. Então, nosso objetivo é diagnosticar falha ou defeito, fazer o levantamento de hipótese e comprovar as hipóteses. O que seria uma hipótese? Por exemplo, o equipamento não liga. Quais que são as possibilidades para aquele equipamento não ligar? Falta de energia, fonte desconectada, fonte com o fusível da fonte com defeito. E aí eu tenho uma série de problemas que eu posso levantar. Esses levantamentos nós chamamos de hipótese. Pode ser isso. Depois, eu vou analisar cada hipótese. Eu gosto muito do exemplo de quando o pessoal liga para a central de atendimento de suporte de computadores, por exemplo. A primeira pergunta que o atendente faz é: o equipamento está ligado na tomada? Por quê? Ah, não liga. A primeira coisa, pode ser que está desligado, pode ser que está com algum mau contato.
A partir da resposta do cliente, ele vai para as próximas ações. Depois que eu fiz o levantamento das possíveis causas, ou seja, levantei as hipóteses, a partir daí eu vou fazer testes para verificar qual hipótese está correta. A partir do momento que eu comprovei a hipótese, agora eu consigo fazer a manutenção de forma assertiva. Qual que é o objetivo de um processo de manutenção? Garantir rapidez no atendimento, uma solução eficaz. Porque essa é a sugestão que o pessoal já traz logo de cara, né? Ela desliga e volta de novo, que pode ser que volte. Bom, primeira situação. Você foi chamado para consertar uma serra elétrica em uma mercenaria que apresenta o seguinte defeito durante seu funcionamento: um ruído no motor elétrico, um ronco. A situação 2. Você é chamado para consertar uma serra elétrica em uma mercenaria cujo motor elétrico não está funcionando. E aí vem a pergunta, né? Qual a diferença entre os dois casos, pessoal? Pode colocar no chat, pode abrir o microfone. Ótimo. Não tem problema, Davi. Aqui, ó. Você é chamado para consertar uma serra elétrica em uma mercenaria que apresenta, durante seu funcionamento, um ruído no motor, um ronco. E na situação 2, você é chamado para consertar uma serra elétrica em uma mercenaria cujo motor elétrico não está funcionando. Qual é a diferença entre os dois casos? O Bruno colocou aqui que em uma situação está funcionando com mau funcionamento, em outra situação não está funcionando. Ótimo, aí é que vocês estão me passando. Um é problema elétrico, outro é problema mecânico, pode ser. Mas aqui eu tenho duas situações. Primeiro, eu tenho um defeito. O equipamento funciona de maneira errada ou irregular. O Bruno colocou bem aqui. Um está funcionando com mau funcionamento e o outro em situação não está funcionando. Então, quando eu falo que ele está funcionando, mas não da maneira que deveria, eu tenho um defeito. Agora, quando o equipamento não funciona, eu vou falar que ele tem uma falha. Então, essas são as definições e dessa aula hoje, isso tem que ficar gravado para vocês. O defeito: equipamento funciona de maneira errada ou irregular. O ronco no motor pode ser causado por um atrito mecânico das partes, pode ser causado por uma frequência, uma forma de tensão que eu estou aplicando de maneira equivocada, ele também causa esse ronco. Então depende do equipamento, eu tenho esse tipo de problemas, tá ok? Tudo bem? Legal. Então, no caso na primeira situação, eu estou com um defeito. Aquela serra está apresentando um defeito técnico. Por quê? Ele funciona, mas está com barulho, e aí eu tenho que verificar quais são os problemas possíveis para esse barulho. O Milo colocou aqui que pode ser um problema mecânico, pode ser rolamento. Bom dia, Félix. E a falha, na segunda situação, o equipamento simplesmente não liga, não funciona. Então, a partir daí, eu tenho uma falha técnica. Bom, o primeiro passo, quando a gente vai fazer a manutenção, é a entrevista com o usuário. E aqui eu vou explicar para vocês uma situação que é muito comum. O equipamento está com defeito, então significa que você tem duas situações. O usuário precisava utilizar aquele equipamento naquele momento, e na hora que ele foi utilizar, deu defeito. Você, como o técnico responsável, tem duas situações. Eu posso ter contato diretamente com o usuário, por exemplo, eu vou atender ele
em casa, vou atender ele na empresa dele, vou lá no ponto na ponto de operação onde aconteceu o problema e fazer o atendimento. Ou então, eu tenho a situação eu tenho uma atendente que recebe o chamado e o equipamento vem para mim fazer o atendimento. Então, na primeira situação, é muito simples, você vai conversar com o cliente. Existem técnicas para você lidar com o cliente. Primeiro, esse cliente vai estar, vocês acham que ele vai estar nervoso ou tranquilo em relação ao problema? Nervoso. Ele vai estar preocupado. Então, qual que é a melhor forma de eu abordar o atendimento com esse cliente? Como que eu posso abordar o atendimento com ele? Exatamente. Então tem que ser muito objetivo. Ótimo, Maelo, gostei. Tem que ser muito objetivo e tem que ser calmo. Pense da seguinte forma: o cara tá lá na cama do hospital e você é o médico. Então, se você transmitir calma para ele, segurança no que você vai fazer, ele vai se sentir mais seguro em relação às atividades. E aí o próximo passo, o Bruno colocou direitinho aqui. O próximo passo é fazer a investigação com o cliente. Verificar quais são as dúvidas dele. E agora sim, perguntar o que está acontecendo. Sempre com muita calma e ouvindo o cara. Porque a gente às vezes nem termina de escutar o problema e já vai achando que tem que resolver. E isso é uma questão nossa, né? Por quê? Quanto mais rápido eu efetivar o atendimento, melhor. Só que para o cliente, às vezes o fato de você parar e prestar atenção naquilo que ele está contando para você, vai te dar mais informação sobre o defeito que está aparecendo ou sobre a falha que ocorreu. E a partir dali eu posso começar a elaborar perguntas específicas para ele. Por exemplo, o que seu equipamento faz? O que ele deveria fazer? Como que ele deve funcionar? O que ele não está fazendo? O que está acontecendo de errado? Aconteceu alguma coisa que impactou, que antes desse problema aparecer? Ótimo! Sair do techniquez. A gente gosta de colocar muita parte técnica no dia a dia, só que para o usuário, para ele é grego. Então eu preciso colocar isso de uma forma bem mais simples, para que ele possa me dar informações e a partir dali você pega as informações do jeito que ele passou e traz para o técnico. Está apresentando barulho, como que é esse barulho, a luz não acende, deveria acender, está conectado à tomada, à energia elétrica. Então essas perguntas você vai fazer para poder nortear as suas atividades. Então o objetivo é você se apresentar para o usuário, mostrar para ele realmente, olha, eu estou aqui para resolver o seu problema. Para resolver o seu problema de uma maneira mais eficaz, eu preciso saber dessas informações. E isso já mostra para o cliente uma situação do tipo, não, o cara não veio para bater papo, já veio para resolver o meu problema, só que ele precisa que eu responda de maneira adequada. Existem diversas formas de você entrar em sintonia com o cliente. Vou mostrar uma que é simples. Para ele e olhe sempre no olho do cliente para você poder identificar o que ele está falando, para ele perceber que você está prestando atenção no que ele está te dizendo, tá? Essa é uma das técnicas que a gente usa bastante. E a abordagem técnica não é necessária, por quê? A não ser que o cara seja um técnico, que aí ele está te chamando para isso, mas geralmente o usuário não tem domínio da parte técnica em relação ao assunto. Então você não precisa fazer uma abordagem muito técnica, porque para ele você vai falar do diodo, que é o diodo de silício, ele vai te falar, tá, beleza, se trocar isso funciona ou não. Então esse vai ser o maior desafio. Se o cara não é da área técnica, ele não vai nem te questionar muito sobre a relação técnica. Então você precisa trazer isso para o dia a dia mais coloquial do que o formal para ele. No seu relatório você deve ser técnico, mas no documento, na hora de conversar com o cliente, não vai fazer muito sentido. Bom, aqui era aquele cuidado que eu tinha comentado. Nem sempre o técnico vai ter contato direto com o cliente.
Pode ser que alguma recepcionista receba o equipamento, entregue para você fazer o orçamento, fazer a análise, e depois você devolve, ela liga para o cliente para passar o orçamento. Eu trabalhei numa empresa de eletrônicas que a gente mexia com TV, aparelho de som, videocassete. E o que acontecia? Era a recepcionista que recebia o equipamento, então ela tinha um conjunto de perguntas que ela tinha que fazer, e quando ela fazia essas perguntas, eu só recebia o problema e o que estava acontecendo. E isso acontecia toda vez, e às vezes a gente dava manutenção com base no problema. O que geralmente podia acontecer? Eu colocava o equipamento na bancada, começava a fazer os testes e o equipamento não apresentava o defeito. Colocava o equipamento em outro lugar, começava a fazer os testes e o equipamento não apresentava o defeito. Aí geralmente a gente fazia uma limpeza, fazia alguns ajustes lá, limpava o equipamento, devolvia para o cliente, informando, olha, foi feito limpeza no equipamento, foi feito isso, 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 mas não apresentou defeito para nós. A hora que o cara levava para casa dele, o defeito aparecia. Então, geralmente, e aí essa falta de contato com o cliente acabava prejudicando, porque o cliente trouxe, não deu defeito com a gente, o defeito que ele estava reclamando, levou para casa, lá apareceu o defeito, aí ele retorna mais bravo ainda, porque não tinha dado defeito, e aí a gente conversa, depois a gente entra em contato com ele para poder entender o que está acontecendo. Então, quando o equipamento não apresentava defeito, virou uma prática nós ligarmos para o cliente para poder entender em qual situação que o problema acontecia. Para poder trazer a questão não, você não precisa voltar aqui, aqui não apresentou defeito, em qual situação que ele aparece? O que você geralmente faz que está aparecendo o problema? Para depois a gente poder tomar ação. Documentação técnica. Documentação técnica é o primeiro passo para você começar uma manutenção de maneira adequada. Você vai buscar os manuais e manual de serviço que são disponibilizados pelos fabricantes. E ali a gente vai ter esquema elétrico, esquema eletrônico, procedimento para teste, procedimento de calibração, característica elétrica, sinais da forma de onda, porque com essas informações a gente consegue comparar o que o equipamento precisava trazer de informação e o que ele realmente está trazendo. O que geralmente acontece é que essas informações, em alguns casos, a gente não tem. Existem sites, empresas que vendem manuais técnicos, manuais de serviço de diversos fabricantes. Justamente por quê? Porque não é uma coisa simples de conseguir. Ou existem outras ferramentas que a gente consegue pegar datasheet de componente, que isso é gratuito. A gente vai lá no All Datasheet e você consegue baixar diversos. Mas, em geral, não é uma coisa simples. Muitos fabricantes não dão acesso tão fácil aos manuais deles. Vou pegar o exemplo da Samsung, por exemplo. Samsung tem um monte de equipamento, um monte de modelos, e esses modelos, os manuais de serviço dela não é uma coisa fácil de conseguir. Quando você consegue, está em outro idioma. E a grande maioria está em inglês, porque é uma língua que nós utilizamos como língua geral para comunicação internacional. Então, esquema elétrico, esquema eletrônico, os procedimentos, geralmente está no idioma inglês. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que anda o inglês de vocês? Mal, fraco. Pessoal, eu sei que dentro da parte técnica, o inglês, ele não é necessariamente, não é primordial para a gente, mas para a gente poder fazer manutenção, acompanhar os idiomas, pelo menos a leitura do manual, a gente começa a ter que fazer. Como que a gente pega isso? No dia a dia, vai lendo um manual ou outro, e para você pegar familiaridade com algumas informações, com algumas palavras. Depois, com o tempo, fica mais fácil de você lidar com os manuais deles. Documentação técnica de manutenção. Algumas empresas montam seus procedimentos operacionais. E aí ela já tem um documento que é restrito à empresa de como que ela deve exercer a manutenção. Vou pegar o exemplo da Scopus. Manutenção preventiva e no-break, a gente tinha dois tipos de no-break, o CP e o da Engie Power lá, que eu não vou lembrar o modelo dele.
E nos dois tipos existiam procedimentos distintos. No primeiro, desligar toda a energia e verificar se os capacitores dos no-breaks são de plásticos ou não. Naquela época, e aí pessoal, eu estou falando de 2001 para cá, tá? Se a gente identificasse que os capacitores eram com a capa plástica, solicitar a troca imediatamente. Então, a partir desse momento, a gente era obrigado a fazer a troca dos capacitores. Depois, fazer teste de bateria. Abre o banco de baterias e faz uma inspeção visual do banco. Identificou um banco de baterias com uma bateria com inchaço, no procedimento, solicitação da troca do banco todo. A gente não trocava só uma bateria. Isso porque anteriormente ocorreu um acidente, e esse acidente foi ocorrido na troca do banco de baterias. Tirou a bateria que estava ruim, colocou a outra, e na hora que ele conectou a bateria, a carga explodiu a bateria do lado. Então aí, a partir desse momento, o pessoal da segurança começou identificou o problema, troca o banco inteiro. Histórico detalhado de manutenção. Lá no começo eu falei dos ERPs, que é um modelo para a gente poder fazer uma rastreabilidade do equipamento. Como que a gente faz essa rastreabilidade? Geralmente por número de série e aí pela ordem de serviço. Eu consigo acompanhar pelo número de série do equipamento todas as vezes que ele passou pela empresa, quais foram os defeitos que foram reclamados ou as falhas que ocorreram, e a partir dali tomar as ações para correção. E aí eu posso verificar se está em garantia, se não está em garantia, se o problema é recorrente, se não é recorrente. Se é recorrente, qual foi a ação solucionada? Então pode acontecer, por exemplo, de um problema ter acontecido 2 anos depois, e aí pela rastreabilidade você identificou o mesmo problema, e a partir dali, qual foi a ação tomada? Olha, trocaram o fusível. Então vou trocar o fusível também. Então fica mais fácil de fazer uma manutenção. Bom, gente, levantamento de hipóteses. O que acaba acontecendo? No levantamento de hipóteses, o objetivo é refletir e planejar a manutenção. Então nós vamos olhar para o equipamento, vai identificar lá e vamos verificar as possibilidades daquele problema que está ocorrendo. E aí, refletir e planejar a manutenção, o objetivo maior é ganhar tempo, pessoal. Por que eu quero ganhar tempo com a manutenção? Equipamento parado, o cliente está reclamando. Em alguns casos eu tenho o SLA, eu não coloquei aqui, eu vou escrever aqui no texto para vocês. Que seria o nível de atendimento do serviço, né? É o Service Level Agreement, que é o quê? É o acordo de nível de serviço. Esse acordo de nível de serviço é estabelecido em contrato que você tem tanto tempo para resolver o problema. Por exemplo, se fosse um problema de no-break, a Scopus tinha um contrato com o banco de, em 2 horas, ter resolvido o problema. Então, em 2 horas eu tinha que estar com o técnico lá, ele efetuar o atendimento e já estar com uma solução provável para o equipamento. A partir do momento que o técnico chegou e falou, olha, troca do banco de baterias. Banco de baterias é orçamento. Eu faria a solicitação de orçamento para a empresa, e aí, quando o orçamento chegava para o gerente, para o responsável pela aprovação, a partir dali, cortava o tempo de contagem da Scopus. Então, a Scopus tinha um tempo do período que foi aberto chamado até eu fazer o orçamento de um banco de baterias, por exemplo, de 2 horas. Então, muitas vezes eu já tinha o contato com os fornecedores, já sabia a base de preço, eles acabavam me atualizando. Alexandre, eu preciso trocar 20 baterias de 12 volts de 60 ampere-horas. Então, o orçamento está aqui, vai sair isso daqui. Eu já montava o orçamento e informava a empresa. Então, acabava saindo mais rápido para o cliente. Então, o nível de atendimento do serviço é uma situação que nós temos que tomar cuidado, porque, em alguns casos, eu posso estourar esse tempo. E se eu estourar, o que acontece? A empresa vai acabar pagando a multa lá para o usuário. Tranquilos até aí?
Bom, então, levantamento de hipóteses. Vamos supor que aquele caso que eu falei lá, que o problema não aconteceu quando eu recebi o equipamento. Exatamente, Davi, dependendo do problema, não dá nem para analisar. É isso mesmo. Só o que acontecia? No caso do banco, ele contrata pela capilaridade, e aí os técnicos têm que ficar próximo ali das áreas. Então, a hora que dá o defeito, eu não tenho como falar, olha, meu técnico nem iniciou o atendimento. Ele tem que estar lá para apresentar uma solução. Então, geralmente, o dia a dia do técnico, ele começa a pegar algumas práticas e já, por exemplo, foi acionado. Ele já verifica o quadro do equipamento, e a partir da verificação do quadro, ele já toma a ação do que ele tem que fazer. Então ele coloca o equipamento para funcionar, passa o bypass do no-break para a rede total, e a partir dali ele começa a atuar no equipamento. Mas eu tinha casos que não dava tempo, em alguns casos não dava tempo nem de chegar. Bom, o defeito apresentado pelo cliente não ocorre quando o técnico testa o equipamento. Qual é o problema? Qual é a causa disso? A entrevista com o usuário falhou. Então, se a hora que você colocou o equipamento na bancada e quando você testou o problema não ocorreu, significa que a sua entrevista com o usuário teve uma falha. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. O cliente fala que o videogame dele trava durante o uso. Está jogando lá e de repente trava. Aí o técnico pega, vai testar o equipamento e fica lá 2 horas lá com o equipamento ligado, rodando o jogo, fazendo o stress test nele, e verifica que não aconteceu nada. O que acontece? Ele não encontra o defeito. O procedimento padrão, ele acaba limpando aquilo que eu falei lá no início, a gente limpa, faz uma limpeza e verifica algumas configurações e retorna o equipamento para manutenção em garantia. Por quê? A partir do momento que eu pego o equipamento, devolvo para o cliente vai lá, olha, travou de novo. Essa limpeza não resolveu nada. E aí ele traz o equipamento outra vez para nós. O que estava acontecendo? O problema era um superaquecimento. Na constatação, na hora que eu estava verificando o equipamento, o laboratório que eu estava testando, ele é climatizado. O equipamento fica numa bancada livre, então ele está num ambiente com grande ventilação. E na situação real, onde o cliente usa o equipamento, ele joga o videogame numa sala pequena, com pouca ventilação e sem climatização, e ele fica num rack fechado, próximo de outros equipamentos eletrônicos. Consequentemente, o aquecimento aumenta e a partir dali ele tem a trava do equipamento. Pode ser. Inspeção visual. Bom, fiz lá a entrevista com o meu usuário, já identifiquei o problema, e aí o próximo passo é fazer uma inspeção visual. Então, a primeira coisa que você vai fazer é uma inspeção visual do equipamento. E aí, pessoal, uma dica. Recebeu o equipamento, verifica tudo antes do cliente sair. Verifica se foi mexido, verifica se foi aberto, verifica se ele se tem algum lacre lá rompido. Por quê? Porque se esse usuário tentou mexer no equipamento, ele pode ter danificado mais ainda do que o problema real dele. E aí é mais difícil mexer no equipamento que já foi mexido, que alguém já fez a manutenção, do que um equipamento que veio zerado da fábrica para você mexer, tá? Olha lá, viu, Paulo? Tá vendo? Já tem que tirar. Já ajudamos alguém a não ter o videogame travando. Bom, primeira operação de qualquer manutenção, o que você deve procurar? Resistores escurecidos, por causa de aquecimento excessivo, capacitores estufados, devido à sobretensão, transistores rachados ou quebrados, circuitos integrados rachados ou quebrados, vestígios de oxidação da placa. Daqui a pouco, segura um pouquinho mais, já vou falar disso. Vestígio de oxidação na placa, trilhas rompidas, solda fria com aspecto irregular ou trincada,
qualquer componente com aspecto diferente do comum, fios e cabos e conexões com outras placas ou painéis corrompidos com aspecto de degradação, ou seja, corroído ou quebradiço lá por causa da temperatura. Isso também acontece com bastante frequência. Mas você falou que o problema é de amnésia aguda do cliente. Primeira coisa que você vai fazer é, o senhor mexeu nisso? Ele vai falar, não, eu? Imagina. E aí, pode ter certeza, o cliente a primeira atitude dele é tentar fazer por ele mesmo resolver o problema. Então ele vai tentar algumas coisas que ele sabe. E aí nesse caso você tem que tomar a posição eu vou verificar o equipamento, e aí eu preciso saber exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque a partir daí eu vou conseguir dar uma manutenção mais assertiva, ou seja, mais objetiva, e vou poder resolver o seu problema mais rápido. Isso acontece direto. E aí quando você joga isso para ele, aí pode ser que quando você fale eu sabendo exatamente o que ocorreu, eu posso te dar a manutenção mais rápida. Em alguns casos você consegue reverter. Tem alguns que vão negar até a morte que mexeu, mas em alguns casos você consegue reverter, tá? Então aqui, casos de inspeção visual. O que aconteceu aqui? Aqui eu tenho esse resistor que está danificado, que foi por causa de aquecimento. Então o primeiro cara que eu poderia verificar é esse cara aqui. Aqui o resistor não apareceu tanto problema, mas olha só, a placa aqueceu um pouco. Qual aconteceu com o capacitor nesse caso aqui? Deixa eu colocar certinho que daí fica melhor para ver, né? Olha lá. E aqui o resistor da placa também. Aqui mais um com o resistor danificado. Então percebam que isso a gente consegue visualizar. Bom, qual que é o grande desafio hoje? Os equipamentos estão cada vez menores, né? Os componentes SMD estão aí e eles, por estarem menores, algumas coisas a gente não consegue notar tão rapidamente. Mas eles também ficam com característica queimada. Você consegue visualizar que ele não está com a mesma aparência dos componentes da mesma família, do mesmo tipo. Então você consegue identificar isso, tá? Então, primeiro passo, inspeção visual. Vamos observar o que está ocorrendo, o que está acontecendo com esse equipamento. Nesse caso aqui, oxidação, né? A gente tem aqui do lado, olha o que aconteceu com o componente. Olha os SMDs que eu estava falando. Então tem um pouquinho mais de defeito. Aqui a placa aqueceu, então ela está com umas características de solda danificada. Tem um aquecimento da placa aqui no canto. Então esse procedimento, no caso aqui a nossa trilha rompida, né? Então aqui eu posso refazer a trilha. Dependendo do equipamento, é um trabalho minucioso, trabalhoso para fazer. Dependendo do tipo de equipamento que você vai mexer, é um trabalho que demanda muito tempo para fazer. Então, geralmente quando acontece isso, a mão de obra é muito cara, porque você vai gastar muito tempo lá refazendo trilha no circuito. Nesse caso aqui, o CI foi danificado. Aqui eu estou com solda fria no meu componente, na base do componente não tá soldado de forma adequada. Então a gente vê que aí eu posso ter problemas de mau contato. Às vezes ele, dependendo do jeito que ele posiciona o equipamento, funciona. Depois ele colocou na outra posição e parou de funcionar. Então isso pode ser mau contato, solda fria na placa. Aqui é aquele caso do cabo, de verificar as conexões, se tem algum problema. Então aqui eu posso ter um rompimento no cabo que pode gerar um curto na rede. CI danificado. Se vocês trabalharam com Arduino, por exemplo, dependendo do tipo de ligação que você faz, pode dar um curto no microcontrolador e ele estoura. Aí fica desse jeito aqui mesmo. Ele rompe e acaba quebrando o invólucro dele. Aqui é um processador que foi danificado.
Outro processador danificado aqui. Ó. Então isso tudo são inspeções visuais. Provavelmente é o primeiro componente que eu vou ser obrigado a fazer a troca. Quem mexe com o aparelho de som, a saída de som geralmente quando ela está danificada, você vai lá no amplificador de saída de som, ele está estourado. E ele está com um buraco no meio, assim, ou no canto dele. Coleta de dados. Processo de coleta de dados, a gente vai inicialmente fazer a medição em pontos chaves dos circuitos. E aí eu vou precisar. Quais são os pontos chaves? Quem me indica esses pontos chaves, geralmente são os esquemas eletrônicos ou os manuais de serviço. E aí eu vou observando ponto a ponto. Por exemplo, a entrada de tensão está entrando no transformador 110. Aí eu vou medir a saída do transformador 13.3. Beleza, medi lá a saída do transformador. Essa saída vai passar por um circuito retificador. Vou medir lá no meu diodo a tensão de saída, que pode ser DC, já vou ter uma tensão de saída dele. Posso ter um regulador de tensão ou um Zener. Aí eu vou medir lá no meu Zener, no meu regulador de tensão, a tensão de saída. Se estiver tudo bem, a tensão está saindo 6 volts, 5 volts lá, DC. Então tá de acordo, mas tá de acordo, tá? Agora eu vou começar a analisar. Então está saindo a tensão DC que era esperada, vou para o próximo ponto. E eu vou passo a passo identificando ponto a ponto desse equipamento. À medida que eu vou verificando isso, vamos supor que em um determinado ponto era para medir 3 volts, era para chegar a 3 volts, chega a 3 volts num ponto, e aí vai para 0. Ali é um terra? Não, não é um terra. Ali é um ponto que deveria ter quanto? Ali devia ter 1,5 volt. E aí a partir daí eu vou com o esquema elétrico acompanhando. Deve ter 1,5 volt nesse componente, deve ter isso de tensão nesse componente. E a partir dali eu vou olhando ponto a ponto até chegar no defeito. Defeito a gente faz isolando as fases dele. Então a gente vai isolar os problemas. É um problema de fonte. Vou começar pela fonte. Está entrando 110. Está saindo a tensão do transformador? Tá, então beleza, vamos para a próxima. Vamos para a retificação. Dentro da retificação, está saindo a forma de onda esperada? Vamos para a próxima. Está saindo a tensão desejada para a fonte? E a partir dali eu vou isolando o problema até que eu chego na solução. Pontos típicos. Saída da fonte de alimentação, base do coletor dos transistores, terminais de alimentação do circuito integral, do circuito integrado. Então ali está alimentando isso aí, o transistor, o coletor está mandando o sinal que deveria, então a partir dali eu consigo identificar. Existem algumas situações que eu preciso verificar a forma de onda. E aí qual que é o equipamento que eu uso para verificar a forma de onda, pessoal? Ótimo, osciloscópio, isso aí. O Paulo colocou lá direitinho, osciloscópio. Mas isso acontece com uma certa frequência, tá? O equipamento está todo ferrado e o cara me fala lá que não fez nada. A situação que eu mais gostava, mas era assim, o cara virava pra gente, não, mas é só o fusível. É só o fusível, é? Eu olhava lá, esse fusível aqui é de 1 ampere, só trocar. Troca lá. Por quê? Porque esse é um problema na manutenção, né? O pessoal geralmente fala, é só isso aqui. E depois, só que esquece que você tem que analisar todo o resto do problema para verificar se aquele problema foi ocasionado por uma questão na rede elétrica, se foi uma situação pontual, se você não vai ter que ficar testando, e aí vai. Então, dentro da coleta de dados, antes de energizar o equipamento, verifica a existência de curto-circuito. Como que a gente pode verificar isso? Pega o multímetro lá, na escala de ohms, e aí verifica se tem algum curto direto na entrada do equipamento. Antes de você colocar na tomada, mede o ponto de conexão da tomada, que ali você vai ver se tem algum curto-circuito. Verificar os componentes de proteção, fusíveis,
tinha um aparelho da Aiva, velho pra caramba, 3 em 1 da Aiva. E o que acontecia? Ele tem os fusíveis da placa, mas o transformador dele tinha um fusível interno. E aí o que acabava acontecendo? Geralmente o fusível da placa não queimava, o que queimava era o fusível interno do transformador por segurança, e a gente tinha que trocar o transformador. E a gente ia fazendo a manutenção dele dessa forma. A partir do momento que o cara começa a perceber isso, a gente começa a verificar que às vezes muitos dos problemas que aconteciam era o próprio transformador que já estava, acusava lá uma sobretensão, uma corrente acima do permitido, ele já cortava para não danificar o restante da placa. Se possível, testar a etapa de alimentação separada do equipamento para garantir o quê? Verificar se a fonte está funcionando de maneira adequada. Em alguns casos, a fonte é um cabo que você vai jampear lá para a placa. Então você pode remover a fonte e testar a fonte separada. Caso seja possível remover a fonte do equipamento, testar o equipamento com uma outra fonte de bancada. Por quê? Porque daí você tem garantia de que as tensões que estão sendo posicionadas, as tensões que você está colocando ali naquela fonte, é de acordo com o que o fabricante precisa. E aí a corrente e a tensão você não vai ter problemas com o problema de tensão, porque você vai estar com uma fonte controlada e você pode ir aumentando de forma gradativa. Né? Capacitores eletrolíticos e circuitos com bobinas pode haver descargas. Isso é uma coisa que a gente sempre orienta. Olha, descarrega o banco de capacitores, descarrega os indutores. Por quê? Porque o capacitor ele acumula tensão, ele acumula carga, então vai ter uma diferença de tensão. E às vezes você está mexendo lá na hora, por algum descuido, bateu em alguma coisa, você vai faiscar na sua frente porque estava carregado. E aqui, pessoal, bom senso sempre. Então, sempre tome cuidado, sempre tenha um bom senso na hora que está fazendo a atividade, mexendo, fazendo a manutenção. Abriu o equipamento lá, olha sempre se a bancada está ligada, se o equipamento está ligado na bancada. Vai fazer uma medida que não precisa ligar o equipamento, desliga, tenha certeza que desligou o equipamento. Procedimento, o tempo inteiro você apontando, tá? O tempo inteiro você olhando e sabendo exatamente o que você tem que fazer. Tudo bem? Tranquilos? Bom, chegou lá, fiz a entrevista, fiz a minha inspeção visual, coletei os dados com as tensões e agora eu vou comprovar as minhas hipóteses. Por quê? Com base todas essas etapas têm o objetivo de comprovar aquilo que eu acreditava que era o problema do meu equipamento. E como eu já verifiquei, já validei, testei, agora eu posso trocar os componentes corretos e aí falar, olha, deu certo a troca de uma maneira mais eficaz. A ideia é que a manutenção ocorra no menor tempo possível. Pessoal, qual que é a diferença entre pressa e rapidez? Pressa gera maus resultados, ótimo, Mylon. Pressa é inimiga da perfeição. Essa para pressa inimiga da perfeição, o pessoal fica bom é inimigo do ótimo, né? Ótimo. É exatamente, Mylon. É fazer o serviço de maneira correta e assertiva, buscando o resultado final, que é o equipamento consertado. Então, isso é fazer com rapidez. Pressa é fazer correndo a coisa lá para poder entregar rápido e livrar e tirar das suas costas. Então, o Estevão colocou muito bem, pressa não tem planejamento, as pessoas não planejam as atividades, eles saem fazendo e vai muito por tentativa e erro. E aí o que pode acontecer? Na manutenção ela fica mais cara, por quê?
vai trocar componentes que não precisaria, provavelmente vai trocar componentes que estavam funcionando. Depois, essa troca demanda tempo, a manutenção leva mais tempo, e aquela pressa que ele estava para resolver acaba demorando mais do que o esperado. Comparação com outro equipamento. Existem situações que em alguns casos a gente tem um equipamento que tem as mesmas características do lado e eu posso aproveitar esse equipamento funcionando em bom estado e testar e comparar com o equipamento com defeito. Isso agiliza na questão de verificar os pontos lá que estão com problema. Em alguns casos, até o componente o pessoal usa como um robô, né? A gente usava muito isso. Pegar um equipamento que estava com defeito, estava parado, ia ser descontinuado, pegar o componente daquele que estava funcionando e ia ser descontinuado, colocar no equipamento com defeito, e enquanto estava aguardando a peça para chegar, a gente colocava no equipamento depois. Então, essa é uma prática comum. Então, pegar um equipamento que tem as mesmas características, o mesmo modelo, a gente chamava de robô, pode ser um desmanche mesmo. Mas e aí a gente utilizar isso porque aqui entra a questão de estratégia de manutenção. Lembra que eu tinha 2 horas para fazer o equipamento voltar a funcionar? Em alguns casos, alguns equipamentos levavam 6 meses para a peça chegar para a gente, dependendo do tipo de equipamento. Então o que a gente fazia? Pegava no robô essa peça, trocava no equipamento, colocava o equipamento funcionando, fechava esse chamado e abria um chamado para o robô para troca de peça, para ele poder ser descontinuado em funcionamento. Então, às vezes, isso era uma solução que nós adotávamos para garantir o atendimento do cliente. Então, tem coisas que a gente deixa em estoque justamente para... eu tenho um equipamento que tem isso. Então, deixa lá quieto que algum dia pode ser que a gente use. Às vezes é mais rápido, a grande vantagem é essa, né? Ele traz maior rapidez para nós, então o cliente vai ter o equipamento funcionando mais rápido. E na hora que a gente vai trocar as peças, a gente tem maior confiança. Por quê? Tem certeza que o problema está ali. Olha lá. Aí, o equipamento fica 5 meses em um ano na obra e depois vem para vocês fazerem realizar o reparo dela. E aí vem suja, porque o pessoal não tem o cuidado com o equipamento, né? A ideia é que ele fique funcionando lá e larga lá. E aí vem desse jeito. E aí qual que é o primeiro passo, Milo? Qual a primeira coisa que você tem que fazer no equipamento? Antes de começar a dar manutenção? Limpar, isso mesmo. Aí ele pega uma ficha de envio que vai indicar o tipo, a forma como estava o equipamento e como que ele retornou para a empresa. Comparação com o esquema elétrico. Então os fabricantes têm esquemas elétricos. Se vocês colocar qualquer modelo de equipamento, seja de impressora, seja de TV, qualquer modelo, você vai ver que existe um esquema elétrico para ele. Em alguns casos são pagos, outros casos as pessoas disponibilizam online, tá? E aí, os modelos dos equipamentos podem ter esquemas diferentes. Então, um modelo elétrico de uma TV de 20 polegadas da Samsung, um modelo mudou um número daquele modelo, o esquema pode ser completamente diferente. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que observar se aquele manual, se aquele esquema atende o modelo que eu tô comentando, que eu estou utilizando. E aí, se atende, ótimo. Se não atende, aí você vai buscar o modelo correto, tá? Então, os esquemas elétricos, é necessário tomar cuidado com o modelo que está sendo adotado. Tem placas que atendem diversos modelos do mesmo equipamento. Então, para agilizar na produção,
As fábricas montam a placa e aí essa placa ela atende 3, 4 modelos. A diferença é como está disposto os componentes. E ali pode ser que em alguns casos eu tenho componentes que estão faltando e outros eu tenho componentes a mais do que o outro modelo. Disposição dos componentes na placa nem sempre segue uma regra, então ele pode criar formas aí com base no desenho. Aqui vocês têm existem ferramentas que a gente cria placas e ele vai montando o circuito para nós com base na ligação do circuito no esquema elétrico. E aí ele monta a placa para a gente. E aí se a placa é dual phase, se ele tem se ela atua dos dois lados, se ela é multicamada, isso vai ficando mais complicado no dia a dia. Restrição de temperatura ou interferência eletromagnética, e aí a gente pode colocar componentes fora da placa ou até mesmo em locais blindados. Quem vai dar manutenção em celulares precisa ter um ambiente que vai fazer o isolamento eletromagnético para evitar interferência na hora que está fazendo as medidas. Levantamento do circuito. Essa é uma prática que, quando eu não tenho manual, eu preciso desenhar o circuito elétrico. Então, quando eu não tenho manual, o esquema elétrico do equipamento, eu vou analisando item a item e eu monto o circuito. E aí, dependendo do tamanho do circuito, dependendo do tipo de circuito que a gente está analisando, isso pode demandar um tempo muito grande para fazer a análise. E aí a gente vai olhar componente por componente, quanto que entra, quanto sai, onde está ligado, para poder montar esse circuito. Então, no final das contas, você tem a placa do circuito aqui, e aí o objetivo é montar o circuito eletrônico dele, tá? O esquema elétrico dele. Demanda tempo e a habilidade do técnico. Então, o técnico tem que ir lá desenhando, identificando os pontos, e é um trabalho também minucioso que vai levar um tempo muito elevado, tá? Bom, vamos lá. Tem uma esteira. Nessa esteira tem uma mola, um parafuso. O Olívio me passou até 10h30. Como que você estava acostumado? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Só vou passar esse ponto aqui, acho que vai dar uns 10 minutinhos. E aí aí eu paro e aí eu vou pra... Aí amanhã a gente retoma, tudo bem? Então o que acontece? Aqui eu tenho uma mola, a mola aqui, um parafuso, e essa esteira, ela transporta o material dentro de um forno, esse aqui é o meu forno de 450 graus, para aquecer o material que chega nele. Então, o relato do usuário. A máquina está com defeito, pois para de funcionar sozinha de vez em quando. Durante o movimento de uma pequena mola fixa no eixo do motor da esteira faz contato com o parafuso. Então, essa mola aqui, ela faz contato com o parafuso. Quando esse contato não é feito, a esteira para após alguns segundos, desligando o aquecimento. Cada vez que o aquecimento desliga, o operador precisa reiniciar todo o processo de operação. Então, a mola ao tocar no parafuso aciona o circuito elétrico que envia um comando para a parte eletrônica informando que a esteira está em movimento. Se não houver esse contato, a parte eletrônica desliga o aquecimento para que o material dentro do forno não derreta e comprometa o funcionamento da esteira. Isso acontece porque pode ficar travada e se o material que transporta cair ou ficar preso em alguma das partes do equipamento, ele vai receber todo o aquecimento do forno. Então, por segurança, ele vai lá e corta o aquecimento do forno elétrico. Bom, registro de informações de manutenção. Trabalhar com calma. Eu sei que geralmente a gente está com muita pressão, o pessoal está lá, não, tem que funcionar, mas
você é o cara que tem que estar centrado para resolver o problema. Então, você tem que estar calmo para resolver. Observar atentamente as orientações descritas na documentação técnica. Criar o hábito de fazer suas próprias anotações com a descrição do modelo, tipo de aparelho ou equipamento, das características do defeito ou da falha apresentada. E aqui o objetivo é que você vai criando a sua agenda de manutenção. Por quê? A partir do momento que você vai anotando esses problemas, a hora que aparece um problema similar, provavelmente você já pegou o que está acontecendo. A gente tinha alguns problemas que nós chamávamos de sazonal. Acontecia em janeiro, depois ficava. Aí só caía chamado do relógio de ponto lá. A gente ficava o janeiro inteiro atendendo relógio de ponto. De repente, parava. A gente acabou dando manutenção em quase todos os relógios, parava de vir chamado. Passava um ano, voltava a dar os problemas no relógio, por causa dos componentes, tempo de vida útil, mas isso era normal. E a gente começou a perceber que, deixando registrados os problemas de relógio, a hora que caiu o chamado, esse relógio foi atendido ano passado com esse defeito. Se for a mesma coisa, a gente fez isso. O técnico já ia com uma solução mais aprimorada e ele já ia de uma forma mais focada. Registre quais foram os equipamentos substituídos. Hoje as empresas fazem essa solicitação para você poder registrar os componentes. Você pode deixar marcado lá quais foram. E aqui, importante, conversar e trocar informações a respeito dos circuitos eletrônicos com outros profissionais. Sempre teve alguém que já passou por um problema semelhante, já pegou um equipamento semelhante, ou então alguém que já viu esse problema antes, tá? Então isso são informações que a gente consegue registrar. Então, para encerrar, qual que é a diferença entre defeito e falha, pessoal? Então vamos lá, diferença de defeito e falha. Defeito, o equipamento funciona, mas não da maneira que deveria. Falha, equipamento não funciona, beleza? Então essa aqui, defeito, equipamento funciona, mas não como deveria. E falha, equipamento não funciona. Qual o objetivo da entrevista com o usuário? Ótimo, Davi. Coletar informações sobre a utilização do equipamento, descobrir os sintomas, identificar o motivo da falha ou defeito, passar raiva. Lembra que você tem que ficar calmo. Isso, como que ele é utilizado, qual situação, como que ele estava disposto, onde que ele estava instalado. Perfeito, é isso mesmo. É fazer a investigação do problema. O que fazer quando o equipamento não possui manual de serviço? Aí você tem duas opções. Vai buscar manual no fabricante, vai buscar em outros lugares. Ah, não achei. Você pode montar o seu esquema elétrico, tá? Paulo, o número de série não, o modelo do equipamento. O número de série é a sequência de fabricação deles. Mas o modelo do equipamento eu posso ir buscar na internet e verificar se eu acho. Se eu não achei em lugar nenhum, aí eu vou montar o esquema elétrico fazendo aquilo na mão e identificando ponto a ponto para poder achar. Qual é o objetivo da inspeção visual?
que a gente quer com a inspeção visual? Exatamente, identificar se tem algum componente com desgaste, sinais de avarias, procurar componentes com defeito, com falha. Ótimo, Estevam, perfeito. Quais pontos principais para se coletar dados em um circuito? Coletor do transistor, fonte, a saída da fonte, então coletor de transistor, pontos de tomada de tensão. Então ali a gente tem esses pontos que são os principais. Como funciona o processo de manutenção por comparação? Então vai pegar um equipamento com o mesmo modelo, mesmo componente, mesmo funcionamento, funcionando, e aí a gente vai analisar ponto a ponto o que está acontecendo no equipamento bom e depois vai analisar o equipamento com defeito. E a partir dali a gente vai verificando o que está ocorrendo de diferente entre os dois. É como se fosse um jogo de 7 erros, né? Vou olhando item a item, ó, deveria dar isso aqui, agora eu vou no outro ponto, tá dando isso? Não. Então, pode ser um ponto para trás, e assim por diante. A gente vai olhando ponto a ponto até chegar no problema. Pessoal, era isso. O objetivo de hoje era esse. Vou verificar a questão de... Verifiquem, por favor, o boletim com a disciplina, tá ok? E qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês. Dúvidas até aí? Não. Tranquilo, Marlon, obrigado. Ótimo, Davi, obrigado. É bom. Bom, pessoal, bom dia, bom trabalho para todos vocês. Amanhã a gente está de volta e a gente vai seguindo. Eu só vou conversar com o Olívio com a relação ao pessoal que se já fez ou não essa daqui, tá bom? Bom dia, Paulo.